E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou apresentar um dispositivo incrível que pode transformar sua experiência de automação, um dongle Zigbee. Com ele você pode integrar dispositivos Zigbee ao seu Home Assistant usando ferramentas poderosas como Zigbee to MQTT ou ZHA. É compatível com a maioria dos sistemas e pode ser alimentado até pela rede PoE, o que traz mais praticidade. Além disso, nós vamos conectar a um servidor da Ucrânia para mostrar para vocês todas as possibilidades. E se você quer deixar a sua casa mais inteligente e sua vida mais eficiente, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, pois aqui toda semana tem vídeo novo e cheio de dicas para você transformar a sua automação residencial. E já deixa o like e compartilha com quem ama tecnologia. Não se esqueça de se juntar a nós no nosso canal do Telegram. Esse vídeo tá cheio de informações que podem fazer a diferença na sua automação. Então, se não quiser perder nada, se ajeita na cadeira e vem comigo. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a SM Lite, que é a nova parceira do canal e nos enviou esse dispositivo para a gente fazer os testes e o unboxing. Além desse dispositivo, ela nos enviou a linha quase completa dos seus dongles. O SM Lite SLZB06P7, o SM Lite SLZB06M, os dois SLZB07, o P7 e o MG24, que são os dongles menores. A SM Lite é uma empresa da Ucrânia que é especializada em desenvolvimento desses tipos de dispositivos. Eu vou deixar para vocês aí o link para compra dos dispositivos e o link da SM Lite, caso vocês queiram conhecer melhor a empresa e sua linha de produtos. E para contextualizar, um dongle Zigbee substitui um hub ou gateway Zigbee para que vocês possam conectar dispositivos à sua rede, formando uma malha. Esses dispositivos podem trabalhar como coordenador, que é o principal dispositivo da rede de vocês, ou como roteador, que ele pode repetir o sinal, ampliando a malha Zigbee. Além disso, pessoal, esse dispositivo pode trabalhar através da rede cabeada, do Wi-Fi ou do USB. Caso vocês tenham um switch que suporte PoE, ele pode ser alimentado também através da rede. Para quem não sabe o que é PoE, significa que vocês só conectam o cabo de rede no dispositivo e ele já é alimentado, além de transferir informações de dados. Mas se vocês não tiverem um switch PoE, vocês podem utilizar um injetor PoE como esse aqui que a SM Lite também nos enviou, onde a gente tem a entrada de rede e a saída para o dispositivo já sendo alimentado. O legal desse dispositivo é que ele possui uma antena de mais 5 dB e um amplificador interno de mais 20 dB, ou seja, ele cobre uma área bem grande. Mas vamos deixar de conversa que eu vou fazer o unboxing para vocês e vou mostrar como configurá-lo no Home Assistant. Pessoal, então olha só, esse aqui é o SM Lite SLZB06M. A SM Lite também nos enviou esse aqui, que é o modelo 06P7. O que muda de um para outro, pessoal, é o chip interno. Depois eu vou deixar para vocês aí uma tela onde ele mostra as diferenças entre os chips. Basicamente, esse aqui é o chip CC2552P7, que é um chip da Texas Instruments. E esse aqui nós temos um chip EFR32MG21, que é um chip da Silicon Labs. Então, se vocês viram uns vídeos que eu fiz aí sobre o Sonoff Dongle, vocês podem ver que lá a gente tem o Sonoff Dongle E, que é como se fosse esse chip, e o Sonoff Dongle P, que é como se fosse esse. A compatibilidade maior com o Zigbee to MQTT é com esse chip da Texas, mas eu estou fazendo testes com esse chip aqui e não tem problema nenhum por enquanto. Então o que vem dentro da caixa? Primeira coisa, ele é um dispositivo super versátil, ele é compatível aqui com Home Assistant, Zigbee to MQTT, com o ZHA, ele pode ser conectado de 3 formas. Eu posso conectar ele através da rede com o cabo PoE, que ele já alimenta o dispositivo. Então, para quem não sabe o que é isso, é que através do cabo de rede ele já passa energia para o dispositivo, vocês não precisam ligar ele através de um conector externo de energia. Você pode ligar esse dispositivo através do Wi-Fi, do wireless, e pode também ligar esse dispositivo através do USB. Então ele é super versátil, tá, pessoal?
Aqui atrás a gente tem algumas especificações técnicas. O modelo dele é o SLZB06M. O adaptador aqui o tamanho é de 16 por 2 centímetros mais ou menos, tá? A antena 19 centímetros. Ele trabalha então com o chip, como eu disse para vocês, que é o EFR32MG21, que é um periférico do tipo ESP32. Tá? Ele suporta o PoE e ele pode ser flasheado, ou seja, eu posso gravar o firmware nele através de plug and play, ou seja, eu ligo lá e posso fazer essa conexão e atualizar o firmware. Além disso, pessoal, ele pode ser atualizado depois através de uma própria interface. Eu vou mostrar para vocês. Então vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui. Olha só. Então a gente tem aqui propriamente dito o próprio dispositivo, tá? Então esse dispositivo a gente tem aqui um botão, que é um botão que serve para depois para a gente parear ou mudar o modo dele. Eu tenho o local onde eu vou conectar a antena. E aqui ao lado eu tenho os LEDs e mais o local onde eu posso conectar o USB. E aqui eu tenho a conexão de rede. Se vocês quiserem, vocês podem colocar esse dispositivo fixado na parede através de parafusos ou colar. E o interessante aqui, pessoal, é que como é um dispositivo que pode ser conectado através da rede, vocês podem deixar ele em qualquer ponto da casa de vocês. Além disso, ele vem aqui com um gabarito que vocês podem usar para poder fazer a furação, caso vocês queiram deixar ele na parede. E a antena dele, que é uma antena bem robusta aqui, pessoal. É uma antena bem grande. E a conexão dele, essa antena chega até 20 dB. Olha só. Ele vem também com os adaptadores aqui e com adesivo. Então vou abrir aqui para vocês verem, ó. Ele vem aqui com 2 parafusos. Ó, caso vocês queiram fixar ele na parede aí. Ele tem aqui 2 adesivos. Vocês podem fixar através de adesivos. Então, ao invés de deixar ele parafusado, vocês podem deixar ele fixo através de adesivos. E tem aqui uma chave para a gente apertar esse parafuso aqui. Beleza, pessoal? Ó, e tem esse adaptador aqui, que é um adaptador para USB-C. Então, ó, vamos imaginar que vocês tenham esse cabo aqui, que é o cabo normal, tá? O USB mini aqui, o micro. Então, vocês podem colocar esse adaptador aqui na ponta, ó. E através disso, vocês podem conectar o dispositivo aqui no USB, ó. Então, se eu conecto aqui, ele já vai acender os LEDs e ele tá nesse modo aqui USB. Beleza, pessoal? Ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar isso aqui para vocês verem, ó. Eu vou conectar o meu cabo de rede, o meu switch tem a opção de PoE. Então, ó, a partir do momento que eu conecto aqui o cabo, vocês podem ver que ele já ligou o dispositivo e já está funcionando, tá? Sem precisar de alimentação nenhuma, ó. Já está funcionando o dispositivo. Agora eu vou mostrar para vocês toda a parte de configuração desse dispositivo aqui. Pessoal, olha só então. Para a gente acessar a interface do dispositivo, a gente vai vir aqui, ó, SLZB 0-06M.local. Aí depende do modelo, tá? Se for o P7, vocês vão colocar 06P7.local. Ou vocês podem usar o IP do dispositivo que vocês conseguem através do roteador de vocês. Então, pessoal, aqui ele vai mostrar para mim todas as opções do meu dispositivo. Olha que bacana. Primeira coisa aqui em cima, ele mostra o modo que eu estou usando. Então, eu tenho o modo LAN, que é o modo rede. Ele está conectado somente pelo cabo de rede. Eu poderia usar pelo modo Wi-Fi ou USB, como eu já disse para vocês. Além disso, ele tem aqui as opções de ZHA ou Zigbee to MQTT e se ele está ou não conectado à internet. Eu já fiz a conexão aqui, por isso que ele está verde aqui, está aparecendo que ele está conectado à internet e ao Zigbee to MQTT. A gente tem aqui todas as informações do dispositivo, que é a CPU, qual que é o modelo aqui, no caso do chip, qual que é o modelo do core, do rádio, né, do core, qual que é a frequência aqui do clock da CPU, é 80 MHz aqui para o rádio e para o core 240. Além de eu ter aqui o tamanho da memória flash e outras opções aqui de temperatura do dispositivo, do core, do rádio, etc. Eu tenho também as opções aqui, no caso, se ele está conectado ou não pela rede, pelo Wi-Fi, ó, não está, se ele está servindo como access point, e aí tem todas as outras opções aqui, se ele está conectado por VPN ou não, que é uma coisa muito interessante
interessante, eu vou mostrar para vocês como conectar esse dispositivo num outro servidor lá da Ucrânia, para vocês verem que eu posso conectar esse dispositivo através da VPN e controlar dispositivos fora da minha rede. Aí eu tenho o status aqui da rede, se ele está habilitado ou não, está conectado, qual que é o DHCP, IP, tudo que ele pegou da minha rede, qual é o MAC address e aí vai. O status aqui do Wi-Fi, no caso aqui não estou usando o Wi-Fi, então ele está off. E aí, pessoal, eu tenho primeiro aqui, ó, as opções de modo do dispositivo, onde eu tenho aqui, esse dispositivo ele pode ser usado como coordenador Zigbee, ele pode ser usado como um roteador Zigbee. A diferença qual é? O coordinator, no caso, ele vai coordenar todos os subdispositivos da rede de vocês. E o router, ele vai servir para ampliar a rede, ou seja, ele vai servir como roteador, ampliando a malha Zigbee de vocês. E eu posso também usar esse dispositivo como Matter, ou seja, eu posso ligar essa opção de Matter, mas aí ele vai funcionar ou Matter ou Zigbee, não vai funcionar as duas coisas. E ele está ainda numa versão beta, como a maioria dos dispositivos que trabalham com Matter. Ó, Matter over Thread. Então eu posso conectar dispositivos Matter nesse dongle. E aí eu tenho aqui qual é a minha porta serial, que é o 6638, que é o padrão aqui. E a velocidade é 115.200. Também posso habilitar uma opção que se chama Proxy Bluetooth, que eu posso usar ele como um Proxy Bluetooth, mas aí, pessoal, ele vai tirar esse firmware todo e vai colocar um firmware do ESP Home no dispositivo. Isso já é conteúdo para um outro vídeo, eu vou fazer testes ainda nessa opção aqui de Bluetooth e daí eu trago para vocês algumas opções a mais. Aqui eu tenho o modo de conexão, o que está ligado aqui é o Ethernet, que é o rede, e aí eu posso ligar, dependendo do que eu vou usar, como Wi-Fi ou USB. Se eu ligar o Wi-Fi aqui, ó, ele desliga o Ethernet e assim por diante. Se eu ligar o USB, ele desliga também a rede. Então vocês podem usar em um dos três modos somente. Aí eu tenho a opção de rede aqui, onde eu tenho definido que ele pegou tudo automaticamente através do DHCP, mas eu posso, se quiser, fixar um IP por aqui, fazer outras coisas e encontrar, por exemplo, a rede Wi-Fi também por aqui, caso eu utilize no modo Wi-Fi. Passando para a próxima opção, eu tenho a opção de Zigbee to MQTT e ZHA. Isso aqui é legal, pessoal, porque ele já mostra aqui para vocês, ó, eu tô com a opção Zigbee to MQTT escolhida. Então ele já mostra aqui quais as configurações que eu vou ter que usar lá no meu Zigbee to MQTT. E presta atenção, esse tipo aqui, esse coordenador que eu estou usando é o modelo M. Então ele usa aqui o adaptador Ember. Já o outro, que é o P07, é o Z-Stack. Então vocês vão ver que muda esse tipo de adaptador aqui. O restante é parecido. E aí eu tenho aqui algumas outras opções. Qual é o status que eu tenho aqui, por exemplo, dos canais Zigbee que eu estou usando, tá? Tem bastante opção. E tem a parte de segurança, ó. Eu posso aqui desabilitar esse servidor web aqui quando eu conectar. Eu posso habilitar a autenticação web, eu posso habilitar aqui o whitelist, que é a lista de endereços IPs permitidos, e assim vai. Nessa parte aqui eu não vou me prender muito. Essa parte de VPN, pessoal, é muito interessante. Eu posso habilitar aqui uma VPN através do WireGuard e posso conectar o meu dongle através da VPN num outro servidor do Home Assistant e controlar todos os dispositivos que estão lá e posso também adicionar novos dispositivos. Eu vou mostrar para vocês depois, a gente fez testes através do servidor da Ucrânia, habilitaram um VPN lá para que a gente faça os testes. Eu vou fazer depois para vocês verem como é que funciona. E aqui eu tenho algumas opções aqui de settings, que é o nome do dispositivo, que é aquele nome que vocês usam aqui para poder conectar no dispositivo. Tem aqui a opção de reiniciar o Zigbee, colocar o Zigbee no modo flash, reiniciar o ESP32 e reconectar o router. Tem a opção aqui de atualização de firmware, então a gente pode checar aqui as atualizações de core ou do Zigbee. E aí eu tenho aqui os settings, ou seja, as configurações do LED, se ele vai deixar habilitado ou desabilitado o controle de LED. E eu posso também deixar uma opção ligada, que é o controle de LEDs noturno. Caso vocês queiram que eles desliguem à noite num horário pré-definido, vocês podem escolher por aqui. Tem a opção de horário aqui, qual é o servidor que eu estou usando, qual é o GMT para ele deixar o horário correto. E aqui eu tenho a opção de log e debugar o que está acontecendo no meu dispositivo. Então vocês podem perceber, pessoal, que é uma interface muito completa e vocês podem controlar tudo através dessa interface. Mas se a gente for pro Home Assistant, então eu já tenho aqui ele configurado, ó.
através do addons, lá no Zigbee to MQTT, eu vou mostrar para vocês quais os ajustes que eu fiz. Então aqui eu coloco o nome dele, a porta, que é o que eu copiei lá das opções que tem na interface gráfica dele, qual é o baud rate, no caso que é o 115.200, o adaptador é Ember, disable LEDs, falso, ou seja, ele não vai desabilitar, e essa outra opção também tem que estar aqui como falsa. Então vocês podem perceber que aqui meus dispositivos todos já estão conectados aqui a esse dongle e funcionando perfeitamente. Eu fiz aqui testes, pessoal, já faz umas 2 semanas que eu estou fazendo o teste desse dispositivo para poder fazer o vídeo para vocês. E eu me surpreendi aqui com a velocidade, a melhora da minha rede e o sinal aqui ficou excelente. E aí eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, ó. Se a gente vier aqui nas configurações, eu tenho aqui nos dispositivos e serviços, ele já reconhece aqui o meu dispositivo, ó, que é o SLZB06P7, que é o que eu liguei lá para vocês verem. Então quando eu dou um adicionar, ele vai criar aqui também no Home Assistant uma interface com várias entidades. Então eu posso aqui controlar os LEDs, ó, noturno, ou habilitar e desabilitar os LEDs. Eu tenho aqui o firmware do Core e o firmware do Zigbee, se está atualizado ou não. Eu posso reiniciar através dessa interface. Então, pessoal, vocês podem controlar todo o dispositivo através do Home Assistant. Não precisa entrar na interface dele, ele já traz aqui as entidades para a gente controlar. E aí a gente tem, por exemplo, o modo de conexão aqui, que é a Ethernet, qual é aqui a temperatura do chip Core, se ele está conectado ou não na Ethernet, aqui o tipo de firmware, no caso está de desenvolvedor, aí eu tenho aqui se a internet está conectada ou não, qual que é a temperatura do chip Zigbee aqui e qual é o tipo de Zigbee que ele está aqui funcionando, ele está como coordenador, beleza? Para a gente adicionar um dispositivo aqui, ou excluir, ou usar, é a mesma coisa. Isso aqui é o Zigbee to MQTT, tem um vídeo que eu fiz aqui para vocês, eu estou deixando nos cards, onde vocês podem daí usar para poder adicionar um dispositivo, ou para poder excluir, para poder verificar aqui, por exemplo, quais as exposes que estão aqui, quais as entidades que ele traz e assim por diante. O foco aqui não é o Zigbee to MQTT, e sim o dispositivo. Pessoal, então olha só, aqui na parte de VPN do meu controlador aqui, eu tenho aqui várias configurações que foram me passadas através da SM Lite para eu criar um VPN aqui com uma chave privada. Então eu preenchi todos esses dados conforme os dados da VPN criada no WireGuard. E aqui, pessoal, tô com uma conexão ativa aqui do WireGuard, que é um VPN. Então eu vou agora conectar aqui no 192.168.0.119.8123. Essa conexão que eu tenho aqui é uma conexão lá da Ucrânia, não é a minha máquina. Então eu tenho várias instâncias do Zigbee to MQTT, por exemplo, e a configuração que eu vou fazer, eu vou no primeiro aqui, que foi me orientado fazer isso, e nas configurações eu vou startar isso aqui. Se a gente for nas configurações, eu tenho aqui os usuários que eles me passaram e tudo mais, o endereço IP, que é o 10.3, que é o que estava lá configurado aqui no meu coordenador. Beleza, vamos ver se subiu aqui, conectou aqui no Zigbee to MQTT, o log aqui está mostrando que ele foi conectado. Aí a gente vai aqui na primeira instância, ó. Então nessa instância aqui, ó, eu tenho dois dispositivos. Esse primeiro aqui é o Aqara, é um dispositivo que está conectado lá no servidor da Ucrânia, não está conectado aqui na minha máquina. Então eu tenho os exposes aqui de temperatura, umidade e pressão. Estou verificando isso online com um dispositivo que está conectado lá do outro lado no servidor de lá. E agora eu vou fazer a conexão aqui de um dispositivo que é um sensor de porta da Sonoff através do Zigbee to MQTT. Ó, ele já encontrou o dispositivo. Beleza, pessoal, ó, já tá então aqui pareado. Se eu clicar uma vez aqui nos exposes, eu tenho aqui o contato fechado e aberto, ó. Vocês podem ver, pessoal, a responsividade disso aqui é muito rápida, ó. Aberto, fechado.
Então, o que está acontecendo aqui? Ele está conectado ao servidor da Ucrânia. Quando eu faço esse comando aqui, quando eu abro o sensor, ele manda o comando lá para o servidor e aí ele volta com a resposta aqui para mim. Então, vocês podem ver que é instantâneo e online. Isso aqui resolve muitos problemas, às vezes, que vocês possam ter com 2 ou 3 locais que vocês queiram acessar e centralizar no mesmo Home Assistant. Então isso aqui foi uma demonstração para vocês que essa é mais uma opção desse dispositivo. Eu achei fantástica, muito versátil essa opção de você poder conectar através do VPN e controlar dispositivos que não estejam no mesmo local físico que vocês. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, a minha opinião sincera sobre esse dispositivo. O primeiro ponto positivo é que esse é um dispositivo muito versátil, podendo ser conectado através do cabo de rede, do Wi-Fi e do USB, além de poder ser alimentado pelo PoE. Nós podemos usá-lo como coordenador, roteador e até mesmo Matter over Thread. Podemos transformá-lo num proxy Bluetooth e além disso, o que mais me impressionou foi a conexão desse dispositivo através do WireGuard a uma VPN fora da minha casa. No mais, pessoal, a página que vocês têm para administrar o dispositivo também é um ponto super positivo, além de vocês poderem fazer a atualização do firmware facilmente. A integração desse dispositivo no Home Assistant foi perfeita e ele expõe várias entidades que nós podemos usar sem precisar entrar na página dele. E nos testes que eu fiz, esse dispositivo superou o meu antigo dongle, deixando a minha rede mais estável e ampliando a qualidade do sinal. E vocês, o que acharam desse dispositivo? Deixa aí nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa um like e compartilha com os amigos, pois assim vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Um dispositivo incrível que pode transformar sua experiência de automação. Esse vídeo tá cheio de informações. Agradecer a gente do céu, tá difícil. Light que nos enviou esse dispositivo, velho. Então, para eu explicar para vocês, Hub Zigbee, onde vocês podem e para contextualizar um Hub Zigbee, velho do céu. E para contextualizar um Hub, oh meu Deus. Dispositivo específico pode trabalhar com. Além disso, pessoal, esse dispositivo pode. Mas vamos deixar de conversa que eu vou mostrar para você. Velho. Também conectá-lo através. Velho do céu. Compartilha com os amigos, pois assim vocês. Jesus amado, o que é?